Museu Clube da Esquina, depoimento de Cláudio Venturini, entrevistado por Estela Tretz e Léo Dias, BH, Belo Horizonte, 19 de abril de 2005. Realização Museu da Pessoa, entrevista número CB 033. Oi, Cláudio, eu queria que você começasse falando seu nome completo, local e data de nascimento. Luiz Cláudio Venturini, eu nasci aqui em Belo Horizonte no dia 14 de agosto de 58. E eu queria que você falasse o nome completo dos seus pais. Vai chamar Hugo Venturini e minha mãe Dalila Vieira Venturini. Queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, da sua infância e mais especificamente como a música apareceu na sua vida. Bem, eu me lembro de música quando eu tinha 4 anos de idade. Meu irmão Flávio, ele é 9 anos mais velho do que eu. Então, naturalmente, o Flávio, com essa idade, já tinha 13, 14 anos, o Flávio já escutava muita coisa em casa. Eu tive contato com a música através disso. E eu lembro que ele escutava muito Beatles, eu adorava escutar Beatles também. Então eu comecei a escutar já uma boa qualidade de música pequeno. Depois a sequência foi o próprio Flávio, começou a tocar em bailes quando tinha lá seus 18 anos, na época que ele fez exército, né? 18 ele fez até com o Vermelho também. Essa época já tinha um piano em casa, ele fazia aula de piano e eu fazia também. Eu tinha 9 anos. Comecei a fazer piano, mas eu não me dei muito bem com o piano porque eu não gostava de ler partitura. Eu enganava a professora, porque a professora punha a partitura e eu tocava de ouvido, né? Até um dia que ela trocou a partitura, eu toquei a mesma música. Aí foi descoberta meu golpe, né? Aí eu desisti do piano. Depois é que eu achei o violão, o Flávio sempre tinha um violão em casa. Então a música ela praticamente nasceu junto comigo ali, por conta de ter um irmão mais velho que já trabalhava com música, né? E os seus pais incentivaram? Olha, mais ou menos. Na verdade, eu sempre fui aquele chamado CDF da minha turma. Eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler, assim. Eu tinha muito livro em casa. Eu lia a biblioteca do Senac quase inteira. Eu lia o dia inteiro. Então, assim, eu gostava muito de eletrônica, desse tipo de coisa. Mas eu gostava muito de música também. Então, a tendência natural lá em casa era falar: não, seu irmão é músico, você está querendo imitar o seu irmão, aquela coisa de irmão mais novo. Não mexe com isso não, sua coisa é outra, você gosta de estudar e tal, mas com o passar do tempo eles notaram que também era, o meu caminho também era tocar. Aí tudo bem, deram força também. Mas como é que você descobriu sair do piano e como é que você se interessou pelo violão? Porque o pessoal tocava muito lá em casa, né? O Vermelho mudou para minha casa, minha mãe alugou um quarto para ele, quando ele saiu do CPUR, ele e o Flávio ficavam fazendo música, tocando ali o tempo todo. Quando eles saíram, eles não me deixavam botar a mão nos instrumentos, não. Menino pequeno, vai quebrar, aquela coisa toda. Quando eles saíam para fazer alguma coisa, eu ia lá investigar. Então tinha um violão lá que eu comecei, no começo eu achava que o violão, quanto mais suave você pusesse a mão nele, melhor sairia o som. Aí não saía som nenhum, né? Falei, uma coisa estranha, a gente põe a mão devagar, não funciona. Depois é que eu percebi que se pressionasse as cordas, a coisa dava mais certo. Aí com o tempo o instrumento mais barato que eu podia conseguir foi uma gaita. Aí consegui uma gaitinha, tinha um outro amigo nosso que morava na casa, que era o Kimura, que tocava gaita com eles. Aí eu escutava, falei, isso aqui dá pra mim. Aí comecei também, aprendi a gaita, da gaita comprei uma flauta doce, que são instrumentos fáceis de conseguir. A flauta comecei a tocar, depois é que eu fui pegar o violão. Mais tarde eu troquei uma bicicleta minha por 2 guitarras. Aí eram horríveis as guitarras, era uma felpa e a outra nem lembro o que era. Eu sei que das duas eu fiz uma, tirei o que servia de uma, juntei na outra, o que sobrou eu botei 2 rolimãs atrás e uma na frente. Aí usava para descer a rua, né, a guitarrinha. Como que você ia em cima da guitarra? Você ia sentar? Você senta no onde se toca ali, o braço, você tem a guia, né? Você coloca uma madeira assim na frente da guia, aquela famosa de uma rolimã só na frente e 2 atrás. É até um formato bem aerodinâmico. Pra você ver como a guitarra era ruim, que o braço era tão grosso que conseguia me aguentar isso. Foi muito engraçado. Mas foi minha primeira guitarra. Eu gostava mais, eu achava a guitarra interessante. Foi aquela coisa de jovem mesmo, eu gostava, o violão era bacana e tal, mas um som muito assim, quando eu liguei a primeira vez a guitarra num gravador, né, que a gente tinha lá, na verdade acho que era um rádio, uma coisa assim, a gente fez uma gambiarra, lá eu estudava eletrônica. Ligou a primeira vez a distorção, eu falei, isso aí que é a maravilha, né, de som.
Eu nunca gostei de música brasileira. Nessa época eu não gostava de música brasileira de forma alguma. E assim, eu escutava Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, The Purple, só essas coisas, né? Eu só comecei a gostar de música brasileira justamente por causa do pessoal do clube. Porque foi quando o Flávio, acho que ele começou a ouvir o disco o Clube da Esquina e o disco do Lô, o disco do tênis. Quando eu ouvi, eu falei, uai, não é que tem algumas coisas do Brasil que são legais, porque eu não gostava muito dessa história de meio de bossa nova, de a música que se tocava no rádio no Brasil naquela época, não é mais garoto, você tem a tendência a contestar essas coisas, né? Eu não gostava não, mas aí eu escutei o Milton e o Lô, aí eu falei, isso é bom. Aí comecei a ouvir aquilo. E a relação com o Clube da Esquina? Quando você começou a ter... Primeiro isso aí. A primeira com os caras mesmo foi o Beto Guedes. O Beto Guedes também morava ali, acho que era na Rua Tupi, se não me engano. E o Flávio e o Vermelho conheceram o Beto. Imediatamente ele passou a ir muito pra minha casa. Então eu escutava o dia inteiro esses caras tocando ali o tempo todo, fazendo música. Eu me lembro quando o Beto gravou o primeiro disco, que nem foi o primeiro disco dele. Foi aquele disco com o Novelli, com o Toninho. Danilo Caim. Com o Danilo. Aquele primeiro disco, eu lembro deles ensaiando aquele disco exaustivamente, meses na minha casa. Eu sabia de cor, era o Belo Horror, né, que era uma das músicas, a outra nem me lembro agora. Aí eu lembro deles gravando, a música era enorme, a música tinha, sei lá, 15 minutos. Belo Horror, eu até achei muito estranho que eles foram pro Rio gravar esse disco. Quando voltaram, eu escutei a música e falei, mas não era isso que vocês tocavam aqui, não. A música ficou desse tamanho, né? Também não tinha menor, ia ser um disco inteiro, né? E como eu conheci o Beto primeiro. O Lô eu já conheci quando eu morava ali na Rio Grande do Norte, com a Avenida Pasteur. Minha mãe tinha um pensionato, né, onde moravam 42 mulheres. Era de homem, era eu e meu pai só, na casa. Eu, naturalmente, me colocaram para a garagem, né? Que eu não poderia, nessa época eu já tinha uns 14, 15 anos, então já não dava muito para me ficar ali. Adolescente, cheio de mulher na casa, tudo estudante de medicina, por causa da faculdade que é ali do lado. Aí eu transformei essa garagem, além de eu dormir nela, eu fiz um estúdio como isso aqui. A gente colocou essas placas, eu comprei de uma rádio que faliu em Belo Horizonte, eu comprei todas aquelas plaquinhas e a gente tratou o som. Então o pessoal começou a ir lá, o Beto ia muito, a gente jogava, tinha uma mesa de ping-pong enorme lá também, então a gente vivia jogando ping-pong e tocando, né? Quer dizer, mais eu começando, né, ainda a tocar. Eu escutava o Beto, o Toninho Horta, o Otavinho Moura. Aí foi todo mundo lá, o Milton teve lá, você passou, todas essas pessoas passavam por lá e ficavam muito. Primeiro, tinha uma plateia muito bonita, né? Então o pessoal já se interessava porque era legal. Era uma garagem que tinha esse tratamento sonoro, então podia se tocar, não tinha problema com barulho. Então foi um lugar que marcou bastante, assim, todo mundo se lembra da famosa garagem da Rio Grande do Norte, que o Telo Borges era outro que aparecia lá, e o Telo era da minha geração. O Telo é um ano, se não me engano, mais velho do que eu, quase a mesma idade. Então a gente tocava também algumas coisas ali, enquanto os caras saíam para fazer alguma outra coisa, ficava cheio de instrumento, né? Só voltando um pouquinho, você falou que tinha uma plateia muito bonita. É porque as meninas do pensionato, né? Então aquilo no fim de semana, as meninas ficavam por ali, ou então elas estavam estudando, porque o pessoal que estuda medicina estuda muito, né? Tem que ler muito. Então a galera naturalmente estava sempre tocando ali na garagem, era próximo, tinha um jardim no meio, então as meninas sempre vinham ver. Foi lá que o Beto conheceu a mulher dele, a Silvana, né? Então muitos namoros saíram dali, muita gente se conheceu ali. Ela era estudante também? Não, eu acho que ela não chegou a morar lá em casa, mas não sei porquê. A Silvana, acho que ela conhecia alguém ali, das meninas, então eu lembro da Silvana lá em casa também. Muita gente passou ali, tinha umas americanas, era engraçado, teve aquele Peace Corps, eles mandaram à época algumas meninas dos Estados Unidos para fazer intercâmbio com o Brasil e ficaram lá em casa. Aí era engraçadíssimo, as americanas assim, elas não falavam nada de português e a gente não falava nada de inglês, então ficava uma comunicação muito divertida. Então isso era um caldeirão bem interessante, assim, de gentes diferentes e muitos músicos, né? Você até poderia afirmar que essa garagem ajudou a construir o Clube da Esquina, fez parte da história? Eu acho que o clube já existia, né? O clube realmente já existia. Eu acho que ela foi uma ponte também. A gente saía de lá e ia para realmente onde a famosa Paraisópolis com Divinópolis, né? Eu ia muito para lá, encontrar o Lô,
encontrar o pessoal estava sempre ali naquela esquina, tocando violão. Quando não estavam lá, eles vinham para a garagem. Então eu acho que era um outro ponto da cidade que tinha mais ou menos o mesmo tipo de encontro. As pessoas se encontravam para tocar, né? E nessa garagem também começou a ser ensaiado o show do Fio da Navalha, né? O Fio da Navalha. Como é que foi o Fio da Navalha? O Fio da Navalha foi interessante porque era do chamado 25 de dezembro. Ninguém fazia show no dia 25 de dezembro. Eu não lembro de quem foi a ideia. Acho que foi do Flávio a ideia de fazer o show no dia 25. A primeira impressão é que não daria certo, porque ninguém iria, né, um show desse. O pessoal falou, não, mas 25 todo mundo tá aqui, 24 é que é a ceia, 25 é um dia bom. E ficou durante muitos anos, né? E os ensaios eram lá. Aí eu pintava, era Toninho Horta, tinha até o Cirlan, teve uma época lá o Tavinho Moura, quem mais? O Beto, o Lô, tinha mais gente. Yuri Popov. Tinha uma galera e eu era o técnico de som dessa turma, porque eu fazia eletrônica, então eu tava como músico, mas eles achavam, logicamente, eu também achava que eu não estava maduro o suficiente para participar daquilo. Mas eu operava o som deles. Dali, a gente fez muitos Fios da Navalha e dali também saiu o primeiro disco do Beto Guedes, o Página do Relâmpago Elétrico, que eu também fiz o lançamento, né, assim, como técnico desse disco, eu fiz uns 30 shows com o Beto, acompanhando essa turma toda. E o Fio da Navalha tem um detalhe, o Fio da Navalha não fez só Belo Horizonte, né? Teve um show famoso em Viçosa, que eu acho que foi a maior vaia que essa turma já tomou na história deles. Devia ter uns 5 mil pessoas no ginásio e tinha um jogo de cesta de basquete, uma final de basquete local, que era depois do show. Aí você imagina, o Lô, o Beto, mas assim era vaia, ninguém ouvia nada, ninguém conseguiu tocar nada. Eu sempre que eu vou lá eu falo, aqui foi o único lugar que eu vi esses caras tomando vaia séria, foi aqui. Claudio, e o disco do Clube da Esquina, como é que foi o impacto quando você... Esse disco pra mim realmente foi um impacto, pra mim mudou assim, realmente, divisor de águas na minha vida, porque eu não gostava, que eu falei, não gostava de música brasileira, eu achava que música brasileira não tinha nada a ver. Quando eu escutei, foi uma música que eu nunca tinha escutado em lugar nenhum, nada parecido com aquilo, não se parecia com nada que era feito no Brasil, e tinha uma qualidade enorme, assim, era uma coisa pop, né? O Clube da Esquina tinha isso, de ser uma coisa inovadora, realmente. Então mexeu comigo mesmo, ali mudou meu caminho totalmente. Se eu não tivesse escutado aquilo, talvez hoje eu estivesse tocando Sepultura, ou alguma coisa assim. Eu era um cara chegado para esse lado, mais de guitarras distorcidas e tal. Ao ouvir aquilo é que eu percebi que as duas coisas podiam caminhar juntas. E tem uma música em particular, em especial? Eu gosto do Clube da Esquina 1. Eu acho, assim, a que eu mais gosto, assim, delas. E do Milton, especificamente, eu me lembro quando eu escutei aquele disco dele com aquele saxofonista, Wayne Shorter. Eu me lembro que eu escutei aquela música Tarde, das Sombras, Quero Voltar. Aquela gravação, eu fiquei assim, nossa senhora, que coisa séria isso. Isso faz muito tempo, foi um dos primeiros discos, né, do Milton, assim, ele gravou, nem foi aqui, né? E quando começou a sua relação com os Borges, começa a compor com eles? O Lô foi o cara que me colocou. Eu falo sempre que o meu padrinho nessa história, na verdade, o meu irmão deu muita força, mas quem me colocou no meio foi o Lô. Porque o Lô vivia lá na minha casa, a gente tocava, assim, mas sem muita... Eu e Paulinho Carvalho, que vai até vir aqui também dar o depoimento dele, a gente ficava tocando sem compromisso. O Lô tinha acabado de lançar o disco do Tênis. Aí ele, não sei o que ele cismou com o pessoal que ele tocava no Rio, que ele estava achando que não estava legal, voltou para Belo Horizonte. E a gente começava a tocar. E ele foi me ensinando as músicas dele, ele pessoalmente me passou uma por uma, eu não sabia que eu tocava aquelas músicas. Ele me passou e me chamou para tocar com ele. Eu tinha, sei lá, 16 anos, por ali, 16 para 17 anos de idade, eu não tinha formado segundo grau, estava fazendo segundo grau ainda. Era muito novo realmente. Aí a gente começou a fazer shows, era eu, Paulinho Carvalho, o Mário Castelo, o André Dekesh, que era grande pianista e violinista, né? E o Lô. A gente tinha uma banda e tal, aí começamos a fazer os primeiros shows da minha vida. Aí ele me chamou para gravar o disco Via Láctea, que também foi a primeira gravação que eu fiz assim, profissionalmente, antes do 14 Bis, porque no 14 Bis eu já devia ter quase 20 anos quando eu entrei, quando a gente formou, né, o 14 Bis. Mas antes disso, a minha história era com o Lô. Nisso, o Flávio estava em São Paulo com o Terço.
estava terminando o terço, ele estava começando a fazer turnê com o Beto e o Milton. Foi quando o Milton gravou Nascente, que é o do Disco 2, né? Uhum. Gravou ali Nascente e tal, que foi onde eles participaram mais ativamente, o Flávio, o Vermelho e tal. Nisso eu estava com o Lu. Então eu acho assim, com o Flávio, ele já chegou, ele já me achou aqui já trabalhando com o Lu. Então eu falo que meu padrinho, na verdade, é o Lu. E voltando um pouquinho ao Clube da Esquina, né? Você falou do impacto do disco. E o movimento? Alguns músicos, alguns teóricos classificam como movimento musical mesmo, o Clube da Esquina. O que você acha disso? Eu acho que realmente porque ele difere de tudo. Se você ouvir na época, o que se fazia de música na época, não há parâmetros. O Milton fala um negócio, que sempre ouvi o Milton falando, que eu acho muito bacana. Que como eles moravam, o Milton, Três Pontas e tal, ele ouvia rádio, mas às vezes a coisa não vinha meio assim. Então ele criou uma maneira de tocar inusitada, né? Você vê o Milton tocando violão, você vê o Lô tocando piano. Eles inventaram uma maneira de tocar aquilo muito própria. Eles não tiveram uma escola assim, vamos aprender assim, que é assim que se toca. Não, o ouvido veio e eles foram chamando, e aquilo deu uma identidade, uma originalidade muito grande ao movimento, que eu acho que é a grande força dele. Juntou-se isso aos poetas, né? Juntou-se isso ao Marcinho, principalmente, que é um cara que, né, escreveu coisas fantásticas. Assim, a letra de Clube da Esquina 1, por exemplo, eu adoro, porque ela fala exatamente aquela história que o pessoal vivia ali na esquina e tal, e aquela noite que o Brasil estava dentro dela, né? Era uma resistência. Por exemplo, essa garagem, um lado que a gente não fala, e também da esquina lá dos Borges, é que nós éramos visitados pela polícia diuturnamente, né? A nossa garagem lá também muita gente pulou o muro lá para escapar da polícia, do DOPS, eu cansei de ver isso na minha casa. A gente escondia o pessoal dentro dos quartos lá para não ser preso. Rolava uma perseguição muito grande no Brasil. Então a música era a saída dessas pessoas, né? Então isso marcou muito. E na esquina mesmo? Quando vocês iam para lá, vocês saíam da garagem ou para a esquina? O que vocês faziam lá? Eu tocando violão a noite inteira. Sempre tomando cerveja. Eu nem bebia direito. Ficava mais, era tocando violão mesmo. Ou na casa mesmo, do Lô, que tinha um piano, né? Ou na esquina ali. Eu ficava muito vendo eles tocar, porque eu estava muito novo, eu estava começando, eu ficava tentando aprender, né? Vendo o Lô tocar e tal. E era uma coisa muito democrática, que eu achei sempre legal. Isso não tinha essa coisa, fulano tentando mais novo, mais velho, não tinha muito isso não. Então valia, as pessoas estavam ali para se divertir ou jogar futebol, é coisa de garoto mesmo, jogar bola e tocar violão. Era grande barato, assim. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não fiz ainda para ninguém. Qual o papel das mulheres no Clube da Esquina? O papel das mulheres? Sempre fundamental. O pessoal estava sempre atrás das namoradas, né? Então, por exemplo, no caso dessa garagem lá, era um point muito forte por conta disso. Você imagina uma casa com 42 mulheres que deviam ter em média 17 anos, né? A idade de 17, 18 anos, para ali para mais, entrando em faculdade. Muitas meninas bonitas aquilo ali, então todo mundo queria tocar também para agradar as meninas, tentar arrumar alguma namorada, isso aí não tenha dúvida, que isso aí fazia muito parte da história. Doutor, e o 14 Bis, como é que foi a formação? O 14 veio disso aí, que o Flávio saiu começou a turnê com o Milton Nascimento, né, com aquele disco, onde gravou Nascente e o Beto. Aí a Odeon convidou o Beto para gravar um disco. Aí já existia a história, na verdade, a história do 14 Bis era para ser o que foi, era meio o fio da navalha, era para ser o Beto, o Lô, aquela mistura toda. Eles tinham essa ideia de fazer uma banda, só que o Beto resolveu gravar um disco solo, foi a página do Relâmpago Elétrico, que ali tem quase a formação do 14 Bis, porque quem gravou aquele disco foi o Vermelho, o Eli e o Flávio. Grande parte das faixas, 3 do 14 Bis estavam ali presentes, só não estava eu e o Magrão. Aí convidaram o Flávio também para gravar um disco na Odeon. Aí o Flávio falou que não queria gravar um disco solo, ele queria fazer a banda, e a Odeon não queria. Falou que banda não dava certo, que no Brasil banda ia durar 1 ano, ia separar, que não sei o que, dava confusão. E realmente já haviam pouquíssimas bandas assim, né? Nessa época tinha um Som Imaginário, né, que tinha feito com o Milton e tal, e poucas outras coisas assim. Aí ele bateu o pé, eu lembro do Adail Lessa, foi um que deu força, e o próprio Milton que deu o aval dele, falou, não, contrata os meninos que vai ser legal e o que eu produzo.
que acho que foi uma coisa meio fundamental também, quando a gravadora viu assim, não, Milton vai produzir. Então tudo bem. E ele produziu aquele primeiro disco. Nós morávamos em São Paulo, na época eu trabalhava com aluguel de equipamento de som, sempre mexendo com a técnica, né? Eu e o Vermelho, a gente alugava PA para shows, eu fiz muitos shows, os shows mais malucos possíveis, assim, Emilinha Borba, Isaurinha Garcia, eu operei essas coisas todas em São Paulo. Aí gravamos esse primeiro disco em 79, com a produção do Milton, e ele nos premiou com a música na época, né? Ninguém conhecia, a gente já vinha fazendo shows cantando uma tal de An Encounter. Aí o pessoal falou, que música é essa? Era a Canção da América, né? Hoje tão conhecida, mas a letra original, feita pelo Brant, na época acho que eles estavam em Los Angeles. O Bituca compôs e eles estavam com saudade aqui, então fizeram a música toda em inglês. E nós cantávamos no show sempre em inglês. Mas para a gravação desse disco a gente falava, puxa vida, seria tão bom se tivesse a versão. E eles achavam, eu acho que o Milton e o Brant, eles, não vai dar certo, a gente fez não sei o quê. Acho que foi até o Vermelho que ficou mexendo a paciência do Brant muito tempo, uns 3, 4 dias ligando, faz, tá, que ele se fala, então vou fazer para esse disco. Aí virou o hino, né, Canção da América, por conta disso. Pouca gente conhece a letra original, mas ela existe. De vez em quando a gente canta uns pedacinhos ainda. E a letra é parecida, só que é em inglês, né? E as influências do 14, assim? São muito diferentes, né, assim, todos têm, acho que em comum. Gostavam de Beatles, da história do clube, né? Todos, do Lô, do Beto, aquele núcleo de Toninho, essa coisa toda, mas fora isso, o Vermelho é um cara que gosta muito do lado clássico, né? De escutar música renascentista, esse tipo de coisa, a influência grande que ele tem. O Flávio já tem outras diferentes, ele deve ter até falado delas aqui. O Magrão é um cara que conviveu muito com o Luiz Gonzaga, com o Gonzagão, né? O pai dele acho que tocava com o Gonzagão, com o Jackson do Pandeiro, ele ia muito, imagina, é uma influência completamente diferente, né? Conheceu o Gonzaguinha quando era pequeno ainda. E eu era o mais roqueiro da turma. Como eu sou o mais novo da turma, eu tenho uma média de 8, 9 anos de diferença pro resto da banda, eu fui aquele que pegou mais o rock inglês e tal, que gostava daquele, gostando da música daqui. Essa música é feita em Minas, juntamente ao Hendrix. Eu me lembro quando eles me colocaram no cinema para ver Woodstock em 72. Não podia entrar, eu tinha 14 anos. Aí não podia entrar de jeito nenhum. Eu lembro que foi o Paulinho Carvalho, inclusive, mais uma turma, fizeram aquele bololô na porta do cinema e entrou. Entrei e fui ver Woodstock. Ali mudou radicalmente a minha percepção musical ali. Porque eu já vim escutando essa turma toda daqui. Quando eu vi o Hendrix fechando, no final do Woodstock, quando estão recolhendo lixo, ele toca um blues. É uma coisa maravilhosa. O dia que eu escutei aquilo, eu falei, eu quero ser guitarrista mesmo. Eu vou fazer isso na vida. Foi ali que eu decidi. E o progressivo? Progressivo muito por causa a gente naquela época se escutava muito. Inclusive, lá em casa, nessa garagem, a gente passava dias analisando discos. Lembro um cara que é muito bom nisso, impressionante, continua sendo, o Beto Guedes. O Beto tem um ouvido que a gente fala que realmente é impressionante. O Beto escuta umas coisas e fala, nossa, bicho, essa nota aqui. Só, peraí, Beto, que nota? Não, tá aqui, aí você vai ouvir, tá lá. Um negocinho que você não... Então a gente pegava aqueles discos do Gênesis, era uma festa, assim, saiu o disco novo do Gênesis. Eu tinha reunião em casa para ouvir aquilo, então juntava todo mundo, coisa sagrada, né? Escutava-se aquilo 20 vezes. Decorava-se aquilo, a Mahavishnu Orchestra também, do John McLaughlin, a gente analisava aquilo assim profundamente, e aquilo é uma música impressionante para 1970, 70 e pouco, né? Aquilo é uma música que hoje ainda dá um impacto fortíssimo, né? Então eu estava presente muito, todo mundo gostava, o Beto, o Lô, o Flávio, o Vermelho, todo mundo assim, a gente fazia fila mesmo naquela famosa Pop Rock, né? Aquela loja de discos da Rotopisa ali, que é onde chegavam esses discos, né? Me lembro de que nós compramos tínhamos todos os discos do Genesis, do Pink Floyd e das Mahavishnu. E ela teve uma influência muito grande no trabalho de todos esses músicos. Eu lembro por isso, sabe, a música do Beto, Belo Horror? Belo Horror tinha quase 15 minutos a música, né? Tinha um lado progressivo ali muito forte, né? Que depois foi diluindo um pouco mais, né? O pessoal foi fazendo mais canções. Mas eu acredito que o lado instrumental disso é forte aí no trabalho de todos até hoje.
E quando você fala que vocês ficavam estudando os discos, como era esse estudo? O que vocês faziam além de... Tirava as músicas mesmo, tirava tudo. Tirava aquelas canções todas, assim, as letras, aquela coisa de ficar copiando. Como não tinha facilidade hoje, então era no LP ali mesmo, na mão, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando até tirar. Graças a Deus, o pessoal sempre teve um ouvido muito bom, uma facilidade muito grande de tirar as coisas, assim, de tocar aquilo, porque são músicas difíceis, né? Tinha o Gentle Giant também, que era outro conjunto complicadíssimo, assim, que o pessoal ouvia. E a gente tinha umas brincadeiras que a gente fazia também lá na garagem, que era o seguinte, para estúdio de ritmo, eu lembro que o Beto era um cara que eles reclamavam muito, às vezes quando a gente está começando a tocar, você tem a tendência a correr, chamada a acelerar rápido, a começar a tocar rápido e perder o andamento. E o Beto sempre, o Vermelho era outro, tá correndo, aquela reclamação, pô, não puxa não. Então a gente colocava o disco, o cara ficava ouvindo o disco, né? Aí a gente desligava o som, o cara ficava contando. Aumenta o som, para ver se você ainda tá. E é impressionante que o Beto conseguia ficar, né? Eu falava que impressionante como ele conseguia. O beat realmente não perdeu o andamento da coisa. Tinha essas maluquices, assim. Né? E isso acontecia com discos de MPB também? Também, ouvia-se muito. Ouvia-se de tudo. Só ouvia-se coisa boa. A discoteca era muito bem... A qualidade primava desse pessoal. Quais eram de MPB? De MPB que você ouvia lá? Deixa eu ver. Dessa época, acho que nessa época era mais a galera daqui mesmo. Pouco depois veio o Guilherme Arantes, né? Você ouvia muitas coisas do Guilherme. Deixa eu ver quem mais que entrou. Eu não lembro assim, eu tinha que olhar nos meus vinil lá pra ver o que tem. Mas eu lembro que escutava muito o pessoal daqui mesmo. Era mais o trabalho pessoal daqui, Toninho, Tavinho, eles levavam essas coisas. E eu, principalmente, eu escutava muito rock inglês, né? Além do que estava aqui, meu negócio era garoto, 14, 15 anos com a guitarra na mão. Tem algum caso que você gostaria de deixar registrado? Deixar registrado de lá? Desceu de uma relação... Ao clube? É. Eu lembro de uma história muito engraçada com o Lô. Um dia o Lô chegou lá em casa de manhã com o Opala do pai dele. Do seu Salomão, né? Vamos lá para Santa Teresa, vamos tocar, não sei o que. Aí saiu eu, Paulinho, o Lô, acho que não sei se o Mário Castelo tava. Aí fomos para Santa Teresa, aí tocamos violão, não sei o que tem, e tomou umas 2 ou 3 cervejas lá. Na volta, o Lô entrou naquela que saiu ali em frente aqueles pronto-socorro que tem ali, a viradinha para entrar para minha casa. Ele entrou ali com tudo. Eu vi a traseira do Opala, foi lá do outro lado e voltou. Na hora que voltou, estava do meu lado. Eu falei, levou metade da árvore que estava assim. Pá, levou aquela. Eu falei, nossa. Aí nós paramos lá em casa, o Lô assim, seu Salomão vai me matar, que o Salomão... Aí nós ficamos desesperados. Eu falei, e agora? Como é que vai ser, né? O Lô voltou para casa. Eu sei que deu um barraco danado. Ele deve ter escutado muito do seu Salomão esse dia. Por conta ele não sei se ele pegou o carro meio emprestado ou foi assim, tem que perguntar pro Lô, mas foi uma história engraçada. E teve várias da garagem, assim, da gente estar tocando, né, achando que só tem a gente, porque essa porta da garagem era de madeira, então tinha umas frestas muito grandes embaixo, aí a gente tá lá tocando e tal, aí quando parava o som, daí a pouco o pessoal, lá de fora, valeu, aí, não sei o que, aquele cheiro de maconha desgraçado do lado de fora. Aí a gente olhava pela festa, tinha assim 20, 30 malucos sentados na porta, escutando. Em silêncio, não davam um pio. A gente nem sabia que eles estavam lá. Aí virou point, aí o pessoal já sabia, hoje o pessoal tá lá. Aí você podia olhar na frestinha que tava aquele bando e respeitosamente não conversavam, não fazia barulho, não fazia nada. Plateia ideal, Plateia mesmo, sem saber. E com uma porta de madeira na frente. Então eles não viam, a gente só ouvia. Isso é uma coisa bacana. Essas não voltam mais. E pegando então essa emoção aí das suas lembranças, né? O que você acha atualmente do resgate de tudo isso? O que você acha desse projeto Museu Clube da Esquina? Acho super bacana, não só porque vai juntando essas pessoas de uma certa forma novamente, porque depois dessa época cada um consolidou sua carreira, nós construímos a nossa, né? Porque já existia o clube quando eu comecei, mas assim, hoje eu tenho 25 anos que eu tô com 14 bis, então essa história para mim ela tem 30 anos, né, um pouco mais.
E hoje a gente está encontrando novamente as pessoas, encontrando o Marcinho, vendo todo o pessoal aqui de novo. O Flávio está voltando para Belo Horizonte, voltando a morar aqui. Então acho que é legal, porque vai trazer de novo um pouco daquilo, só que agora um pouco mais profissional. Mas sem perder, eu acho, aquela mesma força e aquela mesma ideia que teve quando começou. Começou sem ninguém falar, vamos começar alguma coisa, não teve nada disso, né? Pelo que eu sei, assim, porque eu não vi realmente o começo do Clube Esquema, eu já ouvi um pouco existindo, mas nunca percebi nada desse tipo de... Se foi um movimento, foi porque tinha que ser, ninguém quis fazer um movimento, né? Ele se tornou um movimento. Acho que agora, de novo, estão se juntando essas pessoas, quem sabe não vem coisa nova aí. Falar em nova, o que você acha? Existe uma nova geração em função do Clube da Esquina? Acho que o clube ele influenciou, está influenciando todo mundo. Você vê o pessoal, você vê o Samuel fala muito do Skank, né? O Samuel foi uma pessoa que se influenciou muito com o trabalho, principalmente do Lô. Hoje em dia eles trabalham juntos, inclusive. Você vê nas composições ele que tem ali a influência. E muita gente saiu do interior de Minas, do norte de Minas, veio para cá por conta disso, né? Por conta desse movimento musical que foi aberto aqui. Então acho que ele foi um polo, né? Ele atraiu, foi um imã assim, que atraiu muita gente boa, que daqui foi para o mundo, né? Dizem que o clube não é o clube é do mundo, né? Ele saiu daqui para o mundo, realmente. Ele primeiro trouxe para dentro, para depois levar de novo. Olha, muito legal, Cláudio. Bacana. Ótimo seu depoimento. Obrigado a vocês.